primeira aula, nós falamos a respeito das contas contábeis, que elas poderiam ser patrimoniais ou de resultado. Sobre as contas contábeis patrimoniais, a gente já falou bastante, né? Que a gente vem estudando o balanço patrimonial nas últimas aulas. E agora a gente vai enfocar as contas contábeis de resultado, né? Aquelas que fazem parte da DRE, a demonstração de resultado do exercício, né? Que é aquele outro relatório contábil que o contador elabora periodicamente. As contas contábeis de resultado, elas representam receitas e despesas. Então, formalmente, a gente tem que as receitas são aumentos nos benefícios econômicos, né? Isso acaba, digamos que, favorecendo os proprietários, né? Porque acaba que o patrimônio da empresa aumenta, né? Em consequência das receitas. Alguns exemplos, né, de receitas seriam o valor referente a vendas à vista, o valor referente a vendas feitas a prazo, ou mesmo os juros, né, recebidos por aplicações financeiras que a empresa eventualmente tenha. Já no caso das despesas, formalmente elas são consideradas como diminuições nos benefícios econômicos e o resultado delas é redutor com relação ao patrimônio, né? O patrimônio dos proprietários acaba se reduzindo. Alguns exemplos de despesas que a gente pode citar, despesas com aluguel, despesas financeiras, né? Os juros que são pagos sobre algum empréstimo que a empresa tenha, despesas com salários, entre outras. Nós já estudamos também o método das partidas dobradas. Nós falamos das contas de ativo e de passivo, né, as contas patrimoniais, mas agora, enfocando as contas de resultado, a gente vai falar sobre a natureza contábil das contas de receitas e despesas, né? Então, as contas de receita, elas aumentam o seu saldo com lançamentos a crédito, né? Com lançamentos feitos do lado direito do razonete. E diminuem, né, o seu saldo com lançamentos a débito. Né? E as despesas, né, ao contrário, elas aumentam o seu saldo com lançamentos feitos a débito. Né? Então, cada nova despesa a gente contabiliza fazendo um lançamento a débito na respectiva conta. E o saldo, né, das contas de despesa diminuem com lançamentos a crédito. Para fazer a apuração do resultado, a primeira coisa que a gente precisa fazer é identificar quais são essas contas de resultado, né? Quais foram, no período, as contas de receitas e despesas da empresa, para a gente saber qual que foi o efeito final no patrimônio líquido da empresa, né? Será que ele aumentou ou será que ele diminuiu? Quando a gente fala de resultado na contabilidade, a gente justamente está falando do desempenho da empresa nesse período. E isso a gente mede seguindo essa fórmula aqui, né? Somando todas as receitas que a empresa teve no período e desse valor aqui a gente subtrai o total das despesas que foram ocorridas nesse período, chegando no resultado final. Esse resultado, se ele for positivo, né, se a gente tiver mais receitas do que despesas, a gente vai chamar de lucro. E, ao contrário, né, se as despesas tiverem um valor maior do que o valor total das receitas, esse resultado, por consequência, é negativo, e a gente chama de prejuízo. E aqui a gente tem que essas contas de resultado, essas contas de despesa, de receita, a característica delas é justamente o encerramento dos saldos no momento da apuração, ou seja, elas precisam estar zeradas para a gente saber qual que é o resultado da empresa no período. Diferentemente das contas patrimoniais, né, das contas que vão para o balanço patrimonial. Aquelas contas, elas têm um saldo que a gente carrega de um período para o outro, né? Aqui não, as contas de resultado, justamente o oposto. Elas precisam ser encerradas para a gente conhecer
qual é o resultado do período. E é isso que a gente vai fazer. Aqui, de todas as contas contábeis que a empresa teve registradas no período, a gente separou somente as contas de resultado, né? Somente as que se referem a receitas ou a despesas. Aqui a gente tem receitas de vendas e receitas financeiras, né? Basicamente o faturamento da empresa nesse período que a gente quer apurar o resultado. E também contas de despesa, né? O custo das mercadorias que foram vendidas no período, né? O CMV, despesas financeiras e despesas administrativas. Então, para essa empresa aqui, foram esses valores aqui que a gente tem de saldo apurado no período. Porém, a gente acabou de ver que não pode ter saldo nessas contas de resultado para apurar o resultado, né? Do período. Justamente o que a gente vai fazer agora é zerar essas contas, né? Para zerar, a gente vai seguir aquele método das partidas dobradas, né? Para cada lançamento que a gente fizer a débito, a gente tem que fazer um lançamento a crédito no mesmo valor, em uma ou mais contas contábeis, né? Então, vamos ver um exemplo aqui de como fazer isso para ficar mais claro. Esses valores aqui, eu vou creditar e debitar eles numa conta que a gente chama de ARI, tá? Que é a conta de apuração do resultado do exercício, tá? ARI. Essa conta aqui, esse razonete, a gente diz que é uma conta transitória, porque ela não vai aparecer nem no balanço, nem em demonstração nenhuma. Ela serve justamente para auxiliar a gente a fazer aqui a apuração do resultado. Então, a gente começa, vamos começar aqui pela receita de vendas, né? O faturamento da empresa nesse período. Foi de 6.500, né? Então, para zerar esse razonete, como ele tem um crédito ali, né? Um valor a crédito de 6.500, esse valor eu debito desse razonete e vou creditar aqui no ARI, tá? Mesma coisa eu vou fazer para receitas financeiras, né? Eu quero zerar esse saldo aqui de receitas financeiras, então eu faço um débito aqui nesse razonete e um crédito aqui no ARI. Já fiz para todas as receitas, né? Vamos fazer agora para o custo e para as despesas aqui, né? Então, o 3.100 do custo das mercadorias vendidas, para zerar esse razonete, eu faço um lançamento a crédito aqui e um lançamento no mesmo valor a débito no ARI. Despesas financeiras, mesma coisa, né? 1.200 aqui, 1.200 a débito no ARI. E para finalizar, nas despesas administrativas, eu faço um crédito aqui para zerar esse razonete e um débito aqui. Aqui já temos então todos os saldos, né, que antes estavam nessas contas, né? Então essas contas aqui já podem ser consideradas todas encerradas, estão todas zeradas, né? Tem o mesmo valor dos dois lados, né, no débito e no crédito, ou seja, o saldo é zero, né? 6.500 menos 6.500 dá zero. O que a gente precisa fazer agora é somar esse lado e esse lado aqui do razonete. Então, somando 3.100 com 1.200 com 700, a gente chega em 5.000 aqui, o total das despesas do período. E do outro lado, né, somando 6.500 com 700, a gente chega num total de receitas de 7.200. Tá, e agora conforme a gente viu a fórmula, a gente precisa do valor de receitas, desse total de receitas, excluir as despesas. Então, a gente chega no valor de 2.200, tirando do total de receitas, 7.200, tirando 5.000, que é o total de despesas, a gente chega em 2.200. Como a gente comentou, né, o ARI, ele é simplesmente um razonete transitório, né, auxiliar para a gente. Então, esse valor aqui, a gente tem que transportar agora para uma conta do balanço, né? Então, aqui eu vou abrir um novo razonete de lucros e prejuízos acumulados para transferir esse valor aqui, né? Da mesma forma, tá? Seguindo o método das partidas dobradas. Então, faço o lançamento de 2.200 desse lado e aqui faço um crédito de 2.200
nessa conta aqui, que faz parte do balanço patrimonial, né? Ela fica lá no patrimônio líquido. E nesse caso aqui, como o saldo foi positivo, como a gente teve mais receitas do que despesas, né? Esse valor aqui está a crédito, ele é considerado lucro. Então, vai aumentar, né, o patrimônio líquido da empresa nesse período, nesse valor de R$ 2.200 que a gente acabou de apurar como resultado. Quando a gente fala em resultado, é importante considerar o regime contábil da empresa. O regime contábil é a maneira, né, o padrão de se realizar a contabilização das transações que acontecem em um período, né? Isso relativo às receitas e às despesas. Conforme o regime contábil, o resultado do mesmo período pode ser diferente, né? Pode mudar. Basicamente, a gente tem dois regimes principais, né, utilizados na contabilidade. O primeiro deles é o regime de caixa, que, como o nome já diz, né, se refere ao caixa. Então, ele considera quando há entrada de dinheiro no caixa, quando há efetivo recebimento pela empresa, e, por outra parte, quando também há o efetivo pagamento das despesas, ou seja, quando entra ou sai dinheiro do caixa. Mas também a gente tem o regime de competência na contabilidade, né? E esse, na verdade, é o mais usado no Brasil por conta de lei, inclusive, né? No regime de competência, diferentemente do regime de caixa, o que importa é de quando é referente àquela receita ou àquela despesa, né? A gente diz para as receitas assim, qual foi o fato gerador, né? Quando ele aconteceu, quando essa despesa foi incorrida. Então, por exemplo, para o regime de competência, não importa se houve ou não saída de dinheiro do caixa. O que importa, por exemplo, se houve uma venda feita no mês de abril, é em abril que essa receita vai ser registrada. Não importa se houve ou não pagamento. Para ficar mais claro, vamos ilustrar aqui com um exemplo. Então, digamos que uma determinada loja, né, ela vendeu um celular em janeiro, né, por R$ 800. Só que a forma de pagamento que ela ofereceu para o cliente foi um parcelamento em 2 vezes e sendo a primeira no mês seguinte, né? Então, ela fez a venda em janeiro e o cliente vai pagar em fevereiro a primeira parcela e a segunda parcela em março, né? Vamos supor 2 parcelas de R$ 400. Então, nesse caso, pelo regime de caixa, a gente teria o seguinte resultado com relação a essa venda aqui, né? A contabilização dessa receita. Em janeiro, que foi quando ela realizou a venda, não houve entrada de caixa, então não tem nada que se registrar. No mês seguinte, o cliente faz o pagamento da primeira parcela, então se registra o valor de R$ 400. Mesma coisa no mês de março, né? Quando ele paga a última parcela, também se faz esse registro na contabilidade. Isso pelo regime de caixa, ou seja, a gente só considerou aqui quando houve a entrada de dinheiro, no caso nos meses de fevereiro e março. Em janeiro foi feita a venda, mas não teve entrada de dinheiro no caixa. Essa mesma operação, se a gente for fazer, né, a contabilização da venda desse mesmo celular por esse mesmo valor no mesmo período, só que agora considerando o regime de competência, a gente vai ter um resultado diferente, né? Então, no caso, foi em janeiro que a empresa fez a venda do celular, então em janeiro, pelo regime de competência, ela registra os R$ 800. Aí ela vai receber só em fevereiro e março, né, as prestações, mas nesses meses, como não foi feita venda nenhuma, aqui não há registro nenhum. Então, notem como é bem diferente, né, o resultado conforme o regime contábil
pelo qual é feita a contabilização, né? Então, aqui no regime de caixa, em janeiro, por exemplo, foi o mês de menor receita, né? Se a gente for considerar que só essa venda foi feita, janeiro não houve receita nenhuma. Enquanto que pelo regime de competência, janeiro foi o único mês, né? O mês que a receita foi maior comparando os três, se só houvesse essa venda efetuada. Então, é importante, né, essa questão do regime contábil, porque ele afeta o resultado da empresa. Aqui a gente fez só um exemplo simples com relação a uma receita, né, de venda, mas vale para todas as vendas e também para todas as despesas que a empresa tem em determinado período. A demonstração de resultado do exercício, a DRE, é mais uma demonstração contábil, né? A gente já viu o balanço patrimonial, que também é uma demonstração contábil. Aqui uma segunda demonstração que a gente está vendo, que existe na contabilidade, a DRE, demonstração do resultado do exercício. Então, a gente vai entender aqui, linha por linha, né? Como que a gente estrutura essa demonstração. Aqui num exemplo bem simplificado, né, do que é a DRE. Então, para começar, aqui, logo nas primeiras linhas aqui, né, do título, ainda antes de chegar na demonstração em si, né, nos valores, a gente tem a identificação de qual é essa demonstração, né, demonstração do resultado do exercício, e a que período que ela se refere. Aqui, nesse caso, ela abrange o período de um ano, né, do ano de 2018, do dia 1º de janeiro até o último dia do ano de 2018. Aqui está bem simplificado, né, mas adicionalmente poderia conter aqui também no título o nome da empresa, o CNPJ da empresa, né, mas basicamente são essas informações aqui, identificar e saber de que período que se trata. A primeira linha da DRE vai se referir ao faturamento. Então, como está aqui, receita de venda de produtos e serviços. Isso aqui é tudo que a empresa faturou nesse período aqui, né? No caso do ano de 2018, faturou R$1.000. E lembrando, né, quando a gente falou dos regimes contábeis, né? O fato dela ter faturado R$1.000 não quer dizer que entraram R$1.000 no caixa dela, né? Uma coisa é o regime de competência, outra coisa é o regime de caixa. Você pode voltar na aula referente a esse tópico para deixar mais claro isso, mas aqui, né, resumidamente, R$1.000 foi o quanto ela faturou, referente às vendas e aos serviços que ela prestou nesse período. Nem tudo é caixa, né? De repente, uma parte aqui ela vendeu, mas ainda não recebeu, ela vendeu parcelado, ainda falta alguma coisa, né? Então, aqui é só referente ao faturamento, a quantas vendas foram efetuadas, não necessariamente recebidas. A segunda linha aqui se refere aos custos desses produtos e serviços que ela prestou na linha anterior, né? Aqui no caso foi de R$120. Aqui, por exemplo, é uma empresa que revende computadores. Então, aqui é o custo, né? Por quanto ela comprou aqueles computadores que ela revendeu para o cliente dela, né? Isso que seria essa segunda linha aqui, que muito comumente a gente vê como CMV, né? Com essa sigla, né? Custo das mercadorias vendidas. Se do valor aqui de receitas a gente deduzir os custos, a gente chega no resultado bruto, tá? Com mercadorias e serviços. Aqui no caso, 1.000 menos 120, a gente chegou em R$880. É um resultado positivo, então a gente diz que é um lucro bruto. Se fosse negativo, seria prejuízo. Avançando um pouco aqui na DRE, partindo do resultado bruto anterior, de 880, a gente deduz as despesas. Como eu falei para vocês, né, aqui essa demonstração está bem simplificada, né, mas em geral a gente não coloca em uma linha só, a gente faz várias linhas, né, para descrever as despesas, pelo menos agrupando nos tipos de despesa. Essas despesas são com vendas, esse foi o valor de despesas administrativas e assim por diante, tá? Mas aqui, simplificadamente, né, o valor de despesas somou a quantia de R$280 no ano de 2018.
Se de 880, que foi o resultado bruto, eu tirar esse valor de 280 referente às despesas, eu chego, por fim, aqui nesses R$600 de resultado antes dos impostos. Ou então, muito comumente chamado também, vocês vão ver, resultado operacional, né? O resultado da operação da empresa, o resultado que ela teve com as atividades dela no dia a dia, tá? E no caso, como esse resultado foi positivo, né, foi de R$600, sempre que a empresa tem lucro, né, ela paga imposto sobre esse lucro. E dependendo do regime de tributação dela, claro, né, mas aqui no caso, se essa empresa a gente for supor que ela paga pelo regime de lucro real, como é o caso dos bancos, das empresas de grande porte, né, sobre esse valor aqui, ela vai ter que descontar, né, calcular aqui o valor de IRPJ, Imposto de Renda da pessoa jurídica, e de contribuição social sobre o lucro que ela teve no período, né? Aqui no caso foi de R$240, nesse nosso exemplo, né? E se desses R$600 a gente desconta esses R$240, a gente chega nos R$360, que é o resultado líquido do período, a gente diz. Como é positivo, a gente diz que se trata de lucro líquido, né? Se fosse negativo, seria prejuízo. Mas basicamente é essa a ideia aqui da DRE, da demonstração do resultado do exercício. Analisar um período de tempo, partindo do faturamento total, aí excluindo os custos, a despesa e o imposto, né, a tributação, e chegando por fim no resultado líquido desse período, né? Se positivo, lucro líquido, se negativo, prejuízo.